estamos iniciando mais um vídeo. E o tema desse vídeo é a seção 13 das áreas de estacionamento, veículos e manobras, artigo 112 ao 124. Nós já vimos outras seções, estamos tratando dessas sequências de vídeos do estudo de código de obras. E agora nós vamos falar sobre as áreas de estacionamento, veículos e manobras. Trata artigo 112 até o artigo 124 sobre código de obras. Então vamos lá. Seção 12 das áreas de estacionamento, veículos e manobras. Artigo 122. Os espaços destinados à garagem ou estacionamento de veículos, elas podem ser inciso 1, privativos, quando se destinarem a um só usuário, família, estabelecimento ou condomínio, constituindo dependência para uso exclusivo da edificação. Para uso externo, para uso cliente externo, uso exclusivo da edificação. Coletivos, quando se destinarem à exploração comercial. A exploração comercial já é uso coletivo. Artigo 103. É obrigatória a adoção de espaços destinados à garagem ou estacionamento de veículos nas edificações. É obrigatório para uso privativo dos usuários da edificação, obedecidos as seguintes quantidades mínimas de vagas conforme disciplina. Então vamos lá para o inciso 1º do artigo 103. No caso de residências isoladas, geminadas, netos de A para hotéis, uma vaga individual para cada unidade. Tem que ter, se tem 12 unidades para residência, tem que ter 12 vagas. Inciso 2º. Edifícios de apartamentos. Unidades com área privativa de até 80 metros quadrados. Se 80 metros quadrados, tem que ter aí, mínimo, uma vaga. De 80 metros quadrados, 80,01 metros quadrados a 120 metros quadrados, mínimo de 2 vagas. De 120 metros quadrados a 180 metros quadrados, mínimo de 3 vagas. Então, se tiver a área de 124, por exemplo, tem que ter no mínimo 3 vagas ali naquele prédio, naquele edifício de apartamento. Mais de 180 metros quadrados, no mínimo é 4 vagas. São mais de 180 metros. E tem que seguir para o caso de edifício de apartamento, unidades com área privativa de até 80 metros. Então, se ela tem uma área privativa do apartamento, tem que ter 4 vagas. Então, aqui é por apartamento. Vamos lá. Terceiro inciso. Edifícios de escritórios, clínicas, consultórios, laboratórios de análises clínicas. É uma vaga para cada 100 metros quadrados, ou fração da área total. Se der 110 metros, por exemplo, aí tem que ter 2 vagas. Agências bancárias, lojas de departamentos, centros comerciais, shopping centers, uma vaga para cada 25 metros quadrados de área total. No caso aqui, para agências bancárias, lojas de departamentos, centros comerciais, tem que ter uma vaga aí para cada 25 metros quadrados. Inciso 5. Hipermercados e supermercados e estabelecimentos hospitalares. Uma vaga para cada 40 metros quadrados de área total. Então, se ela tem 400 metros quadrados, vai ter que ter 10 vagas. Inciso 6.
Edifícios de uso institucional, estabelecimento de educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e especial, uma vaga para cada 200 metros quadrados de área computável, total. Tem uma vaga para cada 200 metros quadrados. Estabelecimentos, inciso 7, estabelecimentos de ensino superior. Uma vaga para cada 5 metros quadrados da área total de salas de aula. Então, tem 5 metros quadrados numa sala de aula, então tem que ter pelo menos uma vaga naquele estabelecimento. Inciso 8, hotéis. Hotéis é uma vaga para cada 2 unidades de hospedagem. Hotel já tem que ter uma vaga para cada 2 unidades. Você tem 2 unidades de hospedagem, tem que ter aí uma vaga. Zonas industriais. Zonas industriais é uma vaga para cada 100 metros quadrados de área total. Então, na área de zonas industriais, tem que ter tem 100 metros quadrados, tem que ter uma vaga ali de área total. Shopping center, de vendas por atacado similares. Uma vaga para cada 25 metros quadrados de área total, podendo ser utilizada em até 50% das vagas exigidas. A proporcionalidade de uma vaga de micro-ônibus ou van para cada 7 vagas de veículos pequenos. E uma vaga de ônibus rodoviário para cada 20 vagas de veículos pequenos. Então, uma vaga de ônibus rodoviário para cada 20 vagas de veículos pequenos. Então, um ônibus rodoviário preenche aí a vaga de 20 veículos pequenos pela nota. Decide as dimensões que estão na tabela do anexo 5, tabela 5 do anexo 5. Vamos ver essa tabela 5 do anexo 5. Então nós temos aqui os tipos de veículos, essa tabela, e aqui no tipo de veículo, o comprimento dele. Passeio grande e utilitário. O comprimento dele de 4,20, a altura mínima aí tem que ter de 2,5 e a dimensão da vaga tem que ter 6 por 22,4 e o ângulo de graus aí, o comprimento aí, tem que ser de 5 por 1. Entre 30 a 90, o ângulo máximo de grau. Largura mínima da via de acesso em mão única. Na paralela, né? 3,30 e 30 graus, 2,30, 45 graus, 3,80, 60 graus, 4,50 e 90 graus, 6 metros. Largura da via de acesso de mão dupla. Tem que ter 5,40 na paralela, 30 graus, 5,40, 45 graus, 5,40, 60 graus, 5,40 e 90 graus, 6 metros. Então, e assim por diante. Tem para veículos, carga média, ônibus urbano e as suas dimensões. Nós vamos estar falando detalhadamente sobre tabelas quando nós estivermos fazendo um projeto relacionado a isso. Estou dando continuidade aqui no parágrafo 1º, né, do artigo que nós paramos aqui, que é o artigo 113, onde nós vamos falar agora sobre os supermercados, armazéns, edificações para comércio atacadistas de distribuição e de vendas a varejo, lojas de departamentos, centros comerciais, shopping centers. Será exigido pátio de descarga com acesso independente para estacionamento de veículos com as seguintes dimensões mínimas: até 1 metro quadrado, até 1.000 metros quadrados de área computável, 100 metros quadrados de pátio de descarga. Acima de 1.000 metros quadrados de área computável, 100 metros quadrados para cada 1.000 metros quadrados de área computável excedente ou fração. Então, vai aumentando 100 metros aqui na linha B.
Parágrafo 2º. Nos edifícios de uso público haverá vaga de estacionamento para pessoas com deficiência, identificadas para esse fim, com largura mínima de 3 metros e 50 centímetros, na proporção de uma vaga para cada 100 vagas totais de estacionamento ou fração, sendo no mínimo uma vaga. Então, nos edifícios de uso público tem que ter vaga para as pessoas com deficiência, com identificação, largura mínima de 3,50 e para cada 100 do total. Então tem 100 vagas ali no total, uma delas tem que ser para necessidades especiais. Parágrafo 3º. Nas edificações de uso misto, o número total de vagas corresponde à soma das vagas calculadas para cada uso, proporcionalmente à área ou às unidades referentes ao recinto. As mudanças de uso em edificações existentes ficam sujeitas às exigências deste artigo. Parágrafo 5º. A central de gás feita de petróleo, localizado na área de estacionamento de veículos, deverá atender o distanciamento dos demais elementos da edificação de acordo com o Código de Prevenção de Incêndios do Código do Estado do Paraná. Parágrafo 6º. Nos edifícios para fins residenciais com mais de 100 unidades de moradia, serão exigidas vagas adicionais para estacionamento de veículos no pavimento térreo, conforme segue. A linha A. Caminhões de mudança, centrais de gás, uma vaga de largura, 3 de largura e 7 centímetros, de frente a cada central de gás. A linha B. Veículos de visitantes, vaga de 2,65 centímetros. E a parte de inflação que exceder segundo os necessários privativos conforme segue. A linha B. Para apartamentos de 80 metros quadrados, mínimo de uma vaga de visitantes. Para apartamentos de 80 a 120 metros quadrados, para apartamentos entre 0 a 180 metros quadrados, vagas. E para apartamentos de 180 metros quadrados, mínimo de 4 vagas. Parágrafo 7. As vagas para estacionamento e guarda de veículos em edifícios comerciais serão identificados e vinculados à matrícula das respectivas unidades de moradia ou de escritório. Tem que ter vagas vinculadas à matrícula, devendo tal vínculo constar do documento de incorporação. Parágrafo 8º. As vagas de estacionamento que excederem os mínimos exigidos em lei para as categorias de edificação referidas no parágrafo 7º, ou melhor, no parágrafo 7º do caput, poderão ter matrículas desvinculadas das respectivas unidades de moradia ou de escritório. Pode ter matrículas desvinculadas. Parágrafo 9. As vagas de estacionamento exigidas para o estabelecimento de uso dos incisos 4, 5, 7 e 9 do caput poderão ser suprimidas em terreno que não do próprio estabelecimento, locado especificamente para essa finalidade, devendo ser obedecidas às seguintes condições. Então, inciso 4, começa do 4, 5 e 7. 4, 5, 7 e 10. Pode ser suprimido. Em terreno que não do próprio estabelecimento, então pode ser feito em outro terreno. Então, desde que na linha A será firmados contratos de locação entre os responsáveis legais pelo estabelecimento e pelo terreno, especificando o prazo de locação, o número de vagas a serem ofertadas e o horário em que as mesas serão utilizadas. Então tem que ter prazo, número de vagas a ser e o horário. As vagas serão destinadas com exclusividade para o estabelecimento contratante mediante comprovação perante um órgão municipal competente. Essa é a linha B. A linha C. O terreno não poderá estar... Tem que ser próximo. Quando a guarda e retirada do veículo for feita pelo próprio condutor. A linha D. O terreno poderá distar de mais de 100 metros do estabelecimento quando a guarda e retirada do veículo for feita por manobrista contratado. Então, se tiver manobrista contratado, aí beleza, pode ser
o veículo pode ser pego, então, pode ser colocado a uma distância de mais de 100 metros. Artigo 114. O projeto das garagens e estacionamentos deverá obedecer às dimensões mínimas de quais obstáculos fixos da tabela 5 do anexo 5. Então tem que obedecer. Então, parágrafo inciso 1º. Dimensões das vagas: 4,50 m de comprimento, centímetros de largura para uma vaga entre obstáculos, 5 metros de largura. Tem que ter 4 metros de largura. Duas vagas contíguas entre obstáculos. 7,20 de largura para 3 vagas contíguas. Inciso 2º. O segundo ângulo em relação às vagas. Até um ângulo de 30 graus. Tem que ter 3 metros. 3 metros de largura dos corredores de circulação e manobra. 30 graus, 3 metros e meio. Entre 4 metros e meio, entre 4 e 80. A largura do corredor. Comprimentos dos espaços da manobras e rampas circulares. Raio de giro do pneu interno, 3 metros e 10 centímetros. Raio de giro de para-choque dianteiro externo, 6. São o terceiro aqui, o comprimento dos raios mínimos e máximos de manobras e rampas, das rampas circulares. Então, o veículo está subindo, né, numa rampa, tem que ter, o raio de giro do pneu tem que ser 3,10 e raio de giro do para-choque dianteiro externo tem que ser 6 metros. Parágrafo 1º. Na tabela 5 do anexo 5º, nas células referentes às dimensões das vagas de veículos de passeio, pequeno, médio e passeio grande utilitário, entre 30 e 60 graus em relação à via de acesso, as larguras passam a ser de 2,40, no caso, dimensão de vagas de veículos de passeio médio e de grande utilitário, entre 30 e 60 em relação à via de acesso, então tem que ser 2,40. Para cada vaga, no caso de 3 vagas entre obstáculos, 2,50 para cada vaga, no caso de 2 vagas entre obstáculos. Então, essa aqui é a largura da via de acesso. 2,60 para cada vaga, no caso de uma vaga entre obstáculos. Parágrafo 2º. Os comprimentos dos raios de giro mínimos nos espaços de manobras e rampas circulares são os que se seguem. Do pneu traseiro interno, 3,10 metros. Esse é o comprimento dos raios mínimos para a manobra. Do para-choque dianteiro externo, 6 metros. Parágrafo 3º. Nas garagens ou estacionamentos com vagas em paralelo ou inclinadas com vias de acesso bloqueadas, deve ser prevista e demarcada uma área de manobra para retorno do veículo no final da via de acesso, conforme disposto no 2º parágrafo deste artigo. Artigo 115. Então, tem que ter aí uma de manobra, tipo se fosse um giro, né? Garagens com vias de acesso bloqueadas. São vias que não tem saída, né? Vias sem saída. Artigo 115. O acesso às garagens e estacionamento das edificações deverá obedecer ao que se segue. Inciso 1º. Acesso à garagem. Acesso e circulação de veículos serão independentes da circulação de pedestre. Inciso 2º. Nos edifícios de uso misto residencial e comercial, serão independentes os acessos e a circulação de veículos do estacionamento residencial e comercial.
Inciso terceiro, as garagens ou estacionamentos com capacidade superior a 30 vagas deverão ter acesso e saída independentes ou em mão dupla, exceto quando destinado exclusivamente ao uso residencial. Inciso quarto, a largura mínima dos acessos, livre de saliências estruturais ou estéticas, será de 2,80 centímetros quando em mão única e de 4,80 quando em mão dupla, até o máximo de 7 metros. Então, quando em mão única, 4,80. Quando em mão dupla, até o máximo de 7 metros. Inciso quinto. As rampas de acesso a garagens e estacionamentos terão inclinação máxima de 22,5% e obedecerão às seguintes condições. Deverá estar integralmente contidas dentro dos limites do lote. Então tem que estar dentro dos limites do lote a rampa. Deverão iniciar-se a pelo menos 3 metros do alinhamento predial quando derem acesso à garagem e estacionamento em subsolo. Então deve-se iniciar pelo menos 3 metros do alinhamento predial. É o mínimo. Inciso sexto. A altura livre de qualquer passagem será de 2,20. O pé direito, podemos dizer assim. Medida perpendicularmente ao plano da mesma. Então tem que estar no plano. O plano da rampa inclinada. Inciso sexto, ou sétimo. O rebaixamento do meio-fio para a entrada e saída de veículos deverá. A linha A. Para edificações de uso coletivo comercial, ter a largura do acesso na edificação, sendo no máximo 3,50 metros para um acesso e 7 metros para 2 acessos. O rebaixamento é aquela parte do acesso sob o logradouro para dentro do alinhamento predial. Então tem que ter a largura. Está aqui na linha A, dizendo que é 3 metros mínimo e 7 metros para 2 acessos. Para edificações unifamiliares, ter a largura máxima de 2,80 metros. Então, a largura máxima é 2,80 metros para edificações unifamiliares. Em postos de combustíveis, ter a largura contínua máxima de 11 metros. A linha C. Inciso oitavo. Para testadas com mais de um acesso, ou seja, a frente do terreno com mais de um acesso, o intervalo entre as vias rebaixadas não poderá ser menor que 5 metros. Então tem que ser sempre maior que 5 metros. Exceto quando os acessos atenderem a garagens ou estacionamentos situados em níveis diferentes. Caso em que os acessos poderão ser contíguos, desde que atendido o limite indicado no inciso 7º deste artigo. Então tem que estar dentro do limite do inciso 7, que é 3,5 metros, ou 7 metros, ou 2,80, ou 11 metros no caso de postos de abastecimento. Então, inciso 9. Nos imóveis de esquina, o acesso deverá respeitar a distância mínima de 3 metros do ponto de encontro dos alinhamentos prediais. Então, os imóveis de esquina, o acesso tem que respeitar a distância mínima de 3 metros do ponto de encontro dos alinhamentos prediais. Então, tem que ter uma distância de 3 metros na esquina. Dos dois pontos, né? Parágrafo 1º. O rebaixamento do meio-fio para entrada e saída de veículo deverá ser licenciado pelo município. Tem que ser autorizado. Parágrafo 2º. O descumprimento do disposto no parágrafo 1º do caput sujeitará o proprietário do lote ou edificação à multa e à reconstituição. Suas expensas do meio-fio elevado na sua condição original. Parágrafo 3º. O encerramento ou alteração de atividade para a qual tenha sido solicitado rebaixamento do meio-fio obrigará o proprietário ou locatário do imóvel a reconstituir as suas expensas à condição original do meio-fio.
Então tem que ser corrigido o meio-fio para estar se adequando ao artigo 115 relacionado ao meio-fio. Os estacionamentos poderão ser cobertos ou descobertos. Então tanto faz aqui, pode ser descoberto ou não. Artigo 117, o recuo obrigatório do alinhamento predial poderá ser utilizado para estacionamento de veículos, desde que não coberto. Então, ele pode ser utilizado aqui, o recuo obrigatório do alinhamento, ele pode ser usado para estacionamento de veículos, desde que não coberto. Só não pode cobrir. Daí. Parágrafo único. Em edificações para fins não residenciais, o estacionamento de veículos referido no caput, né, do 117 em relação ao recuo, deverá obedecer às seguintes condições. A disposição das vagas de estacionamento deverá a disposição das vagas deverá ser tal que fique demarcado um corredor de circulação livre para manual de veículos com no mínimo 4,80 m. No caso de estacionamentos, vários estacionamentos, um corredor de circulação aí com 4,80 m de largura. A linha B. O corredor de circulação citado na linha A deste artigo será compartilhado com os pedestres para acesso à edificação ou ao logrador, a calçada, né, externa, de frente à linha predial, e deverá ser executado de modo a formar superfície contínua, de obstáculos ou degraus e revestimentos com material antiderrapante. Tem até material antiderrapante esse corredor de circulação. E a linha C, o rebaixamento do meio-fio para acesso à saída de veículos não poderá ter mais de 3,50 m de largura e deverá estar centralizado em relação ao corredor de circulação aqui mencionado. Então tem que estar centralizado em relação ao corredor de circulação. Artigo 118. Serão toleradas vagas dependentes em garagens ou estacionamento de veículos no seguinte caso: em residências isoladas ou germinadas, em edifícios residenciais, desde que pertencessem à mesma unidade de moradia, então são toleradas vagas dependentes em garagens ou estacionamento de veículos. Em hotéis, restaurantes, garagens, estacionamento coletivo destinado à exploração comercial e dotados de manobrista. Então pode ter aí vagas dependentes. E em edifícios providos de dispositivos mecânicos de movimentação de veículos, tais como os elevadores ou trilhos. De acordo com o projeto específico, previamente aprovado. Tem que estar aprovado também esse aqui. Artigo 119. Em nenhuma hipótese, as áreas destinadas a garagem e estacionamento de veículos nas edificações poderão receber outra destinação. Já foi citado em outro artigo sobre isso aqui. Parágrafo 1º. É vedado aos estabelecimentos ou condomínios, ou seja, é proibido aos estabelecimentos e condomínios utilizar as vagas privativas exigidas no artigo 103 desta lei para a exploração comercial. Não pode ser locado para outros usos nos estabelecimentos ou condomínios que têm vagas privativas. Parágrafo 2º. A infração ao disposto no primeiro parágrafo do caput, né, desse artigo 119, sujeitará o estabelecimento ou condomínio infrator a multa e a obrigação de reverter essa prática. Parágrafo 3º. As edificações licenciadas anteriormente à publicação desta lei e que contrariem qualquer dos dispositivos da presente seção, somente poderão ser reformadas ou ampliadas caso seja sanada tal desconformidade. Então, se contrariou o dispositivo dessa seção, somente pode ser reformadas ou ampliadas, se sanar a desconformidade com esse artigo 119. Artigo 120. São considerados estacionamentos e garagens comerciais aqueles que destinam para tal fim mais de 50% de sua área construída. Então é considerado aí estacionamento de garagens comerciais. Para efeito de licenciamento, os estacionamentos e as garagens comerciais obedecerão os parâmetros estabelecidos na Lei de Uso e Ocupação de Solo. Então, para efeito tem que estar enquadrado dentro da Lei de Uso e Ocupação de Solo, os estacionamentos. Parágrafo 2º do artigo 120. Serão compatíveis para o cálculo do coeficiente de aproveitamento das áreas de garagem e estacionamentos comerciais.
Parágrafo 3º. As garagens e estacionamentos comerciais obedecerão às determinações dessa lei para as garagens e estacionamento geral, mais as suas disposições específicas, que já estão citadas nos outros artigos aqui dessa seção 13. Artigo 121. As garagens e estacionamentos só poderão ser localizados onde for facultado pela lei de uso e ocupação do solo do município, obedecendo às seguintes exigências: serem construídos com material de combustível, garagens e estacionamentos comerciais. Então, serem construídos com material de combustível, terem piso de material lavável, impermeável e resistente, e apresentarem paredes revestidas até 2 metros acima do piso com material lavável. Então tem que ter ali um investimento com material lavável para ser considerado como, para ser aceito como garagem de estacionamentos comerciais. Terem escritórios, depósitos e pertences, instalações de reparo e limpeza instalados em compartimentos próprios. E para o cálculo das áreas de manobra e circulação, serão obedecidos os raios de giro dos automóveis expostos no inciso 3º do artigo 104 desta lei. O cálculo das áreas de manobra e circulação tem que obedecer aí o artigo 3º do inciso 3º do artigo desta lei. Quando as garagens e estacionamentos comerciais forem instalados em pavimentos abaixo do nível da via pública, deverão apresentar ventilação conforme previsto na lei e perfeito escoamento das águas servidas. Então, as águas que forem utilizadas para lavagem de veículos, etc., tem que ter escoamento perfeito. Artigo 122. Na construção de edifícios de garagem, nos termos dessa lei deve ser obedecido o que se segue. Os edifícios poderão ser de uso exclusivo ou misto. Esse é o inciso 1º. Inciso 2º. Quando de uso misto, os edifícios de garagem serão compostos dos seguintes elementos arquitetônicos integrados. Tem que ter os elementos arquitetônicos integrados de uso misto. Embasamento edificado no alinhamento predial com pé direito mínimo de 3 metros. Tem que ter 3,5 metros de pé direito. Destinado ao uso de comércio e serviços e aos acessos do edifício de garagem. Torre de edifício de garagem destinada a estacionamento de veículos. Essa é a linha B. Parágrafo, inciso 3º. A entrada e saída de veículos do lote serão feitas pelo pavimento térreo através de 2 faixas de circulação, em sentidos opostos, com largura mínima de 4,80. Então, no caso aqui, ele vai dar 9,60 metros de largura total. As faixas. Não, 4,80 é o total. Para faixas de sentido opostos. Deverá ser previsto o acesso para pedestres no térreo, separado do acesso de veículos com largura mínima de 1,20 m. Então quer dizer que vai ter que ter 6 metros de largura ali para poder ocupar esse inciso 4. Os corredores de circulação de veículos no interior do edifício de garagem terão largura mínima de 5,20 metros. Corredor de circulação de veículos no interior do edifício de garagem de 5,25 metros. Inciso 6. A movimentação vertical de veículos poderá ser feita por meio de rampas ou elevadores, conforme as normas da ABNT. Inciso 7. Quando houver edifício residencial praticamente em terreno contíguo ao do edifício de garagem, a fachada do edifício de garagem voltada para a divisa com o primeiro não poderá ser o que é uma antena cega? A antena cega é a fachada que não tem nenhuma abertura. Então a fachada da garagem voltada para a divisa, ela não pode ter ali
ser substituído, não pode permitir na sede, ou seja, tem que ter abertura naquela fachada. Esse garagem. Para ser prevista a área de acumulação de forma que a entrada e saída de veículos possa ocorrer sem que uma prejudique a outra. Então tem que ter uma área de acumulação prevista, a área de acumulação dimensionada no pavimento térreo. Artigo 9º. Os pavimentos destinados ao estacionamento têm direito mínimo de 2,20 metros. Isso é livre do Estado. Isso aí está até na tabela, né, sobre isso. Parágrafo 1º do artigo 101. É permitida a utilização da laje e cobertura do último pavimento para estacionamento de veículos, desde que guarnecido em todo o perímetro, grades, balançadas, muretas, altura mínima de 1,30 m. Altura de 1,30 m para esse parapeito, grade, balustre e muretas no último pavimento. Capazes de suportar empuxos horizontais, conforme prescrito nas normas pertinentes da ABNT. Parágrafo 2º. Os projetos de edifícios de garagem deverão obedecer no que couber às disposições sobre as áreas de estacionamento de veículos contidas nos artigos 113 e 121 desta lei. O projeto tem que obedecer no que couber esses artigos. No projeto arquitetônico de edifícios de garagem, deverão ser indicados com clareza os níveis de pavimento. Tem que ter o nível de pavimento, as vagas de estacionamento e as dimensões interna e externa da edificação, além de todas as informações necessárias à correta avaliação da obra. Parágrafo 4º. Deverão ser previstos nos edifícios de garagem elevador e escada para a circulação de pessoas, sendo esta última com largura mínima de 1,20 m. A largura mínima aí da escada. E em obediência às exigências desta lei, se refere à evacuação segura da edificação, por parte tanto dos usuários como dos municípios. Os acessos de veículos deverão ter, junto ao alinhamento predial, sinalização de advertência. As pessoas que transitam pelo passeio, então tem que ter uma sinalização. Vamos ver, por exemplo, na porta de saída de veículo tem uma sinalização de advertência eletrônica, indicando ali que aquele local é uma saída de veículo, para que as pessoas sejam advertidas ali, pedestres, transito pela calçada. Parágrafo 6º. Serão admitidos edifícios de garagem com estacionamento automatizado, desde que obedecidas as legislações de uso e ocupação do solo em vigor e as normas da presente lei de problema. Artigo 124. Deverão ser previstas para veículos de pessoas portadoras de necessidades especiais, em companhias completas, calculados como mínimo de vagas exigidas, observando a proporcionalidade fixada na tabela 5 do anexo 5º. Então tem que ser prevista aí vagas para veículos portadores de necessidades especiais, bem como para motocicleta, calculando aí de acordo com a tabela 5. Artigo 124. Quando a faixa de circulação for comum a automóveis, utilitários e caminhões, prevalecerá o parâmetro mais restritivo. Então, no caso, geralmente o parâmetro mais restritivo é, se for de utilitários, vai ser esse que vai prevalecer. Se for de caminhões, vai ser esse que vai prevalecer sobre os outros, os parâmetros restritivos. Então, terminamos aí a sessão de número 13, onde nós falamos sobre seção 13 das áreas de estacionamento de veículos e manobras. Nós tratamos aí do artigo 112 até o artigo 104, ou 124, melhor dizendo. Eu sou o Wilson. Se
você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, escreva seu comentário. Até o próximo vídeo.